Fala galera, está começando mais um podcast do Bola de Ferro. Tá, começa. Bem-vindos ao Bola de Ferro, episódio número 3, episódio final, Gaming Zone. Ou melhor, no primeiro episódio falámos sobre os nossos personagens, sobre o nosso jogo e sobre como é que tudo está interligado. E no segundo episódio falámos sobre Racismo. xenofobia, a diferença entre eles, a discriminação e entramos um bocadinho a fundo, mais ou menos, a comparar a vida real com o nosso jogo, etc. E agora vamos falar mais sobre os refugiados, no terceiro episódio, e falar um bocadinho sobre o design do jogo, quando terminarmos a parte dos refugiados. Por isso, quem quer começar a falar dos refugiados? Quem tem dúvida? 1, 2, 3. Eu ia perguntar que era a parte dos refugiados com mais, no caso desse tema, é eles estarem tipo, a tentar fugir tipo, das guerras, conflitos do país deles. E pelo menos eu, a nível pessoal, é no sentido que parece que ninguém os consegue ajudar, bué acumulados, com más condições de vida. E de certa forma, apesar de que no nosso caso no jogo os protagonistas também querem fugir do vale, mas será que as condições das pessoas do vale são iguais às condições dos refugiados da vida real? É assim, em teoria os refugiados saem dos países deles porque não gostam das condições que têm. Pode ser tanto guerra como ditaduras e outras coisas. No caso do mundo real, como estás a dizer, diz que há pessoas que não conseguem ajudá-lo. Eu acho que é mais que há pessoas que não querem ajudá-los e inventam 30 mil desculpas. Porque, por exemplo, o que não falta aí é ver barcos cheios de refugiados que fogem daqueles países de guerra e andam pelo Mediterrâneo para chegar à Grécia, Itália, etc. E eles simplesmente fecham as portas e mandam-os para trás. E depois Mas vêm também não é tão simples quanto isso, né? Pronto, eu As sei, pessoas não têm espaço para toda a gente também. Mesmo Pronto, mas podiam recebê-los e mandá-los para outros sítios, não é? Não achavas eles mas que iam ali imagina, morrer se no eles mar? não receberem, a maioria não vai querer ir para os outros sítios. Imagina que tu chegas à Alemanha, que és refugiado e não sei o quê, sais na Alemanha e eles dizem assim: Ok, não temos espaço na Alemanha, vais ter de ir para Portugal. Achas que eles vão querer vir para Portugal em vez de estar na Alemanha? Sim, com as oportunidades de trabalho, etc. e tudo mais. Eu acho que o sentido é mais do que tipo. O país deles. O sentido é que tipo, eles não têm dinheiro para conseguir fugir do país deles. Eles têm de fazer cenas ilegais e entrar ilegalmente num país é tipo errado de certa forma. Mas aqui já vem um bocado mais a parte moral. Tipo, será que tipo, é correto mesmo recusar um gajo que está a fugir da guerra e tipo, seguir a lei e fechar um bocado os olhos e ajudá-lo? Isso acontece bem no Mediterrâneo, que as pessoas fugem no Mediterrâneo, tipo, por exemplo, tipo, sítios tipo como a Síria e etc. Que aquilo é bombas de 30 mil dias e conflitos e os gajos estão desesperados querem fugir. É Mas assim, agora o que estava a acontecer na. Como é que se chama? No. Bielorrússia? É Bielorrússia? Não. é a Bielorrússia. É Bielorrússia. Eles abriram o espaço para vir os imigrantes, que Não foi Polónia. refugiados, estou-me a enganar. E, por exemplo, eles chamaram gente a mais, mas eles sabiam, eles estão a fazer aquilo, parece que estão a fazer aquilo de propósito. Que eles chamam um monte de gente, mas depois não conseguem tê-los todos no país deles. Eles têm lá as visas deles e tudo mais, mas eles depois têm que seguir para outros países, têm de ir para a Polónia, etc. Mas depois, dentro da Polónia e tudo mais, eles não os podem acolher a todos. Porque a Bielorrússia, acho eu, chamam gente a mais. E depois a Bielorrússia está a fazer mind games, a aproveitar-se dos refugiados para poder fazer lá os mind games que eles querem lá com a Mas uma coisa que União Europeia. eu não percebo muito bem o que é que está a acontecer nesse. Eu já li uma notícia e eu não ver. A única coisa que eu percebi é que os refugiados que saem da Bielorrússia são pessoas que vêm tipo da Síria e etc. e querem passar a fronteira para ir para a Polónia. Só que tipo, eu não percebo porque é que a Polónia não deixa, ou porque é que a Bielorrússia está a fazer tipo essas cenas. Tipo Porque assim, eu não tô- quando tem superlotação, é mais ou menos, eu creio que é mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com a cidade de São Paulo durante o êxodo rural. Porque, tipo assim, muita pessoa do nada imigrou pra cidade. Tipo, foi pra cidade, assim. E teve uma grande expansão da cidade. E isso fez com que não tivesse emprego para todo mundo, começasse a marginalizar umas pessoas que começaram a morar nas periferias, lugares irregulares, merda toda. E começa a acarretar um monte de problema. Aumento de violência, desemprego de um monte de gente, e a economia também desestabiliza um pouco, por causa disso, não sei o quê.
E tem muitos outros fatores, outros problemas que acontecem nisso. Daí começa a discriminação, começa a ter muitos outros problemas sociais nisso. E, tipo, é mais ou menos isso que acontece, porque eles não deixam muitas pessoas irem de refugiados, coisa toda. É o maior problema Aí, que do eu mais que vejo. isso também tem separação de famílias, não sei o quê, porque vai cada um para um Pois, lado, dependendo. pois. E tem muitos Eu outros acho que o maior problemas problema nisso. que existe é essa parte. Eles viviam quase como nómadas. E A questão, também, a questão também aqui se é adaptar a a uma cultura Bielorrússia. nova, se adaptar a uma cultura nova, novas línguas, novas maneiras de ser, isso também é muito difícil de se acontecer. Então, por exemplo, no nosso jogo, o tema dos refugiados está presente que é no sentido de dos três protagonistas é que são, neste caso, tipo, nómadas que estão à procura de um sítio melhor para salvar os outros, né? E depois, eventualmente, no final, é que toda a gente depois ia sair de lá do vale para ir para o sítio novo, caso eles encontrem. É isso. O que eu tinha visto era a Bielorrússia aproveitou-se dos refugiados para os acolher no país deles e ficaram lá um monte de gente. Toda a gente tinha o visa, que duravam alguns meses, mas eventualmente isso acaba e eles têm que passar para o próximo país, têm que migrar para outro sítio. Que pronto, normalmente era para a Polónia. Só que a questão é, eles não estão a fazer isso de acordo com a União Europeia. É uma cena assim. Sim, mas por isso é que eu estou a dizer. Mas a Bielorrússia Mas, não tipo, faz parte da União Europeia, ou faz? É uma coisa diferente. Aquela cena que eles estão a fazer dos Ah, imigrantes. sim, mas não, eu estou a não, dizer, sim, tipo, né? ok que não seguem tipo, as regras que eles estão ilegais, mas se eles estão ilegais é porque estão tipo desesperados. Será que eles não podiam fechar um bocado os olhos e A ajudar? questão não é de estar ilegal ou de estar legal. A questão é que eles não conseguem e não têm, Yeah. não Cursos têm para condições para facilitar. para aceitar pessoas. E Então, e depois porquê que eles não têm, pedem eles têm aos outros países para ajudar? O problema é isso que porque os outros países a fecham os questão não é olhos. essa. A questão é que se eles fizerem isso, quem ganha é a Bielorrússia. Eu não tenho a certeza dessas cenas, mas o vídeo, eu já vos mando-vos já o vídeo que eu vi sobre isso. É Diz lá o que nome do vídeo e o YouTube. eles estão frente a frente com a Bielorrússia e a Polónia. União Europeia. Imagina, Ah. a questão é que a União Europeia, o que é que ela faz para negar os imigrantes, pronto, estou sempre a dizer imigrantes, mas é os refugiados. O que ela faz para negar isso é, ela paga aos países que estão na borda, próximos da União Europeia. Por exemplo, em Marrocos, por exemplo, para eles não poderem vir para a Espanha nem para Portugal, a União Europeia paga a Marrocos para não os deixarem sair de Marrocos. E eles ficam lá presos, que é para depois serem negados a entrada já em Marrocos, que é para não serem negados à entrada da União Europeia. Porque tecnicamente tem umas leis que dizem que eles não podem recusar, dependendo das condições. Se as condições forem horríveis, forem péssimas, eles não podem fazer nada contra isso. Oh, mas eu acho que. Não sei se foi no ano passado que houve um monte de malta de Marrocos que fugiu e vieram a nado até a Espanha, coisa assim. Não foi? Não, isso eu não sei, não me Eu lembro. tinha feito a ver isso nas notícias. Mas pronto, no caso do Blue Line, será que iriam existir humanos que iam proibir a saída de pessoas do Vale? É assim, a ideia do Val era não conseguir sair do Val. Nós também não acabamos por não. Já Não viste se entrar fosse o muito a plot fundo. twist que foram tipo. Os humanos construíram tipo. Fizeram estruturas de fora do vale que era para tipo fazer o vale mais impossível de fugir, digamos assim, que era para os tritões não fugirem e eles conseguirem matarem todos. Então, Eu não sei Caramba! se essa questão é dos tristões que querem sair. Eu acho que é toda a gente querer sair por causa da guerra, não é? Pois sim, é. não, eu sei, mas estou a dizer tipo lore antiga. Sim, mas Oh, isso Lord. já não está dentro do que nós vimos. Eu sei, Mas pronto. pronto, tem aqui um vídeo que é Why the Belarus Migrant Crisis is Different. E pronto, se quiserem depois ver para analisar isso, foi aí que eu estive a ver. Ah, foi o Vox que me mandou isso, ok. Vox Populi. Não, eu estava a dizer o nome do canal do YouTube Sim, eu para sei, eu sei. os ouvintes irem lá. E depois mete-se dentro do vídeo, aparece aí uma imagenzinha. Mas tem a ver com a Bielorrússia puxou junto a mais e depois eles não conseguem dar como é que eu ia dizer? Não conseguem dar os mínimos de. Mínimo? Minions? Não conseguem dar o mínimos de. Ai, não sei falar! Os direitos mínimos para cada pessoa.
As mínimas condições de vida, não é? Mas se calhar isso podia acontecer no caso do Blue Line quando as pessoas todas fugissem. Do Garrenvel. Do Garrenvel. Carro em vela. É? Do Vale em Guerra. Deixa-me ser de dislexia. Daltónico? Daltónico. Não! For me? Tipo, as pessoas quando fogem, tipo, o Vale, por mais guerra que tenha, tem tipo as condições mínimas. Se eles forem para um sítio novo, não vai ter condições para toda a gente e coisas tipo como deve de ser. Também vai ser um bocado negativo para ele. Não é pejorativo, queres dizer? Não sei. Estás a dizer que é pior para eles fugirem do Vale? Porque o Não, Vale vai mas ter nada tipo. fora. Não, Vai, que é que mas tu achas? se nós pensarmos com outra perspectiva, as pessoas que saem do Vale depois já podem ficar nem mais risco. Porque, em primeiro lugar, tem como perigos que eles não conhecem, porque eles conhecem só os perigos do Vale e não os perigos fora do Porque, Vale. por exemplo, se fora do Vale for tudo. Se for um ambiente hostil, que é quase como se fosse só selva, por exemplo. Pois, imagina que é uma coisa assim. Se for assim, a ideia deles continua a estar correta. Eles não vão estar a lutar entre si, não vão conseguir fugir à guerra. Vão ter de começar do zero, vão ter que, por exemplo, acampar e fazer essas coisas todas do zero e começar É, a. cenas Mas nómadas. esse já é um risco que eles estão assumindo já, mano. Exatamente. Normalmente. Porque Yeah, tu é vais verdade. fugir do Vale, tens de partir do princípio que não vai ter casas, não vai ter nada. Vida de E luxo. para dizer que, E bom por luxo. exemplo, tu não sabes como é que vai ser a saída do Vale, etc. Não sabes se é simples de sair, se não é simples de sair. Se for como aquela cena das cavernas em que eles ficam Ah. presos, aí Não, outra Não, vez isso. isso. não é qualquer um que passa nas cavernas, por exemplo. Tem que, A mim, tem que ter- fazer uma tem- cabanita tem que qualquer ser mais mais. era no Assim, meio do bosque. está provavelmente feito. no exterior tinham que arranjar uma forma de criar uma nova entrada. se Tinham de fosse caçar, necessário. tinham de fazer um monte de cenas. Não, matar Voltar viadinhos, what the voltar freak. aos primatas. Tinham de caçar, Não, tinham como de assim? apanhar fruta, tinha de começar tudo do zero, mas aí já é Yeah. assim, uns detalhes. Porque Yeah, imagina, yeah. aqui a diferença dos refugiados é que aqui os refugiados estão aí de uma sociedade para a outra, de um país para o outro. Sociedade. I mean, não é assim tão diferença, porque ou também aqueles casos dos refugiados que eles próprios puseram a sua vida em risco para atravessar o terrâneo de barco. Então, Mas mas é é- diferente, mas eles já sabem, atravessar eles sabem que outra tem uma baleia. civilização do outro lado, eles não Pois vão é isso. lá cegas à procura da caso- Atlântida. Não? No caso do Blue Line é que tipo, eles não sabem que existe humanidade Sim, fora. sim, mas eu estou a dizer que a semelhança que existe é que, Pode não existir. é também que não ambos os conseguem fazer sítios nada. colocam a vida em perigo. Tal como os habitantes saem do vale e colocam a vida em perigo, sabe o que há? Já dos livros mundial também colocam a vida em perigo porque eles não sabem, tipo, eles sabem que existe uma civilização, mas tipo, se calhar os perigos para chegar a essa civilização também tipo, são um bocado desconhecidos ou são muito elevados, eles também colocam assim em risco. O que é que tu achas, Wade? Concordo com tudo. Que as pessoas estão a ter em contrapartida, no caso do Blue Line, as pessoas quando saem estão a ter essa noção de que vão para um sítio novo e desconhecido, mas é preferível do que estarem a lutar uns contra os outros. Até há a possibilidade desse sítio ser melhor do que o que já estão. Pouco provável. Mas a cena é que no Blue Line nem todos estão contra todos. Então, Tipo, há tipo a parte do povo. quem quiser ir embora vai, quem não quiser não vai. Pronto. E também tem a cena de, imagina, tu podes ir temporariamente, vais lá, quando acalmar, voltas Vais lá para, passear e para o voltas. Bolonha. É só isso. Básico. Vais lá montar umas tendas, vives fora. Umas pronto. tendas, conviver com os animais Porque durante um par de eventualmente, meses. se houver uma guerra e Estamos todos todos os lixados. cidadãos saírem do vale, eles não vão ter gente para lutar a guerra. Eles não vão ter gente que faça de comer, eles não vão ter nada. E aquilo eventualmente é um cerco ao contrário. Cerco ao contrário. E eles vão-se todos embora. É Como é que vai ter cerco ao gente para lutar se eles estão contrário. embora, se eles fugiram? Não vai haver gente para lutar, não vai haver cidade para salvar. Verdade. Deep, não vai ser para salvar. Deep. Já te ainda a ti, bro. Mas Check pronto, my trip. fica no ar isto. Fica a dica. Uhum. Então, os refugiados estão presentes através da própria narrativa em si e a parte do racismo que foi falado no episódio anterior. É assim, Como a é que- parte do como é que racista está também presente no está, jogo? também está lá, também está através da história. O racismo está lá. Sim, O mas, racismo- mas o também está racismo é mais presente. fácil. Mas também está Porque presente imagina, os noutro cenários estão todos sentido. estragados das guerras entre eles. Tem tipo. As O nível da personagens gruta não tem dizem figuras. sobre isso, as histórias que estão lá marcadas. Sim, mas não está só aí. O racismo também não está só a nível narrativo. Isso é que não está só a nível narrativo. Isto está onde mais também. Tipo, Como é que não é tu bem o dirias? racismo, mas é tipo a prova de que os humanos e os tritões não deviam lutar, não devia existir racismo, é a prova do próprio gameplay, que mostra-se que os humanos e os tritões podem ser amigos.
amigos, sentido tipo relacionar-se. Por isso é que nós fizemos também como um core do nosso jogo, tipo, conseguir controlar as 3 personagens com habilidades únicas cada uma que se entreajudem. Mas Tipo, eu não é- acho que isso não é propriamente o racismo. Acho Não, que isso é o não. oposto do Sim, racismo. é isso, é a prova de que o racismo não devia existir. Mas tipo, o racismo de certa forma também está aí embutido. Não diretamente, mas tipo indiretamente. Porque eu acho que isso é outro tema. Eu acho que isso é outro tema que não o racismo em si. Porque lá tu não estás a falar de racismo diretamente. Não, de certa forma, existe tipo o racismo mostra, tipo, de certa forma, que os humanos tritões são contraste, polos opostos, e não podem tipo interajudar-se. Polos E opostos. os próprios protagonistas mostram-se que não é assim, que eles podem-se na realidade ajudar. É isso que eu estou a tentar explicar. Talvez. Ok, Talvez. eu estou a perceber o que é que estás a dizer, sim. O debate é. ahm, toda a gente, toda a gente é feliz fora do balo. É a conclusão que nós queremos tirar do coisa. Não, Bruno. A não ser Que? que sejas não comido. concordo. Assim, Eu monstro. fico triste agora com isto. isso foi um bocado cringe. Tá Estava a esperar cringe? demais. Cringe! Cringe. Cringe! Então, estamos Caramba! aqui num debate e dizes-me isto. Senhor. Mas é isso, é com estes temas todos que já falamos. Temas já sérios, gamers. podemos encerrar então. É jogar o jogo, bro. Joguem o jogo todo. Joguem o jogo, Sim, comprem vamos já. jogar o já. jogo. GOTY Vamos jogar o jogo. 2022. Goti. Gótico. Gótico. Góticos. Gótico, Que é gótico. emo. O que é que querem dizer para despedir? Da bola de ferro? Para discutir a bola de ferro. Adeus. Até ao Caralho. próximo episódio. Próximo episódio. Não há mais episódios. Não, bro, Season what the final. freak? Não dê spoiler. Próximo Isso é episódio. triste. Essa é a graça. Próximo É gerar esperança próximo nas pessoas episódio. onde não há. Isto até era giro. Bola de ferro Bruh. volta em 2027. Caramba! Não, Tá o próximo dito, episódio tá de Bola de dito. Ferro vamos Mas, falar como os jogos influenciam a raiva. E já está. Fica aqui no ar. 2027. Benfica. Bem, Ah, Que isso? o que é que o Não, Benfica não, tem a nada, ver está com tudo isto? bem. Pronto, e é Mas- tudo. No Eu não sei próximo como é que episódio- Bola de próximo Bola de ferro!